Satanás também está semeando a semente dele. Como é que ele está semeando a sua semente? Dizendo que aqueles crentes estão mentindo. É isso que nós escutamos nas praças. Aleluia! Ontem eu estava pregando no viaduto, aleluia, ali na Praça do Patriarca, aleluia, no São Bento, ali no grande centro de São Paulo. E ali nós observamos quando as pessoas passam, dando a língua, dando o dedo para quem está pregando a palavra de Deus. Aí nós já podemos ver qual é o destino de um ser humano desta natureza. Aleluia! Já podemos perceber qual é o caminho que ele está percorrendo na terra. Não imagina que um dia irá se apresentar diante de Deus. Ainda que ele diga, eu não vou, mostra para mim se você não vai. Aleluia, a menos que você fosse maior do que a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, aleluia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo 12. Diz a palavra de Deus que todo joelho, aleluia, a palavra de Deus diz, aleluia, que nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, há outro nome pelo qual o homem vê ser salvo. E a palavra de Deus vai dizer que todo joelho se dobrará diante dele, para confessar a ele o que fez aqui nesta terra enquanto viveu, ou coisas boas, ou coisas malas. As coisas boas que o ser humano faz, elas estão registradas. Aleluia, mas sem aceitar a Jesus como Salvador, as suas obras não terão permanência. Ele pode dar uma feira todo dia aos mendigos das ruas. Ele pode levar almoço e janta todo dia para os necessitados. Mas se ele não aceitar a Jesus, as suas obras, elas vão contar diante de Deus. Mas ela não garante. E aí, amém? Aleluia, mas ela não vai garantir a tua salvação, meus queridos. Aleluia. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Como é que outro nome, outro ser vai levar alguém para o Pai, a não ser Cristo Jesus, por meio do sacrifício que Ele viveu, que Ele prestou aqui na terra, sendo crucificado no madeiro. E agora, esta semana que vem, é a Semana Santa. Para os crentes, os cristãos, a Semana Santa é todo dia. Toda semana para nós ela é santa. E não só uma durante o ano. Veja os ensinamentos errados, meus queridos, no meio de toda esta terra. Aleluia! E mesmo nesta semana que se diz santa, ninguém se volta para Deus. Aleluia! Mesmo nesta semana que as pessoas dizem que é santa, não guardam ela. Passam a noite nos bares, passam a noite nas bebedeiras, nas orgias, passam a noite nos motéis, nas prostituições, passam o dia olhando a vida de A e de B, passam o dia olhando as mulheres alheias. Aleluia! E qual é esta Semana Santa? Aleluia! Qual é esta santidade? Apresenta, porque eu não conheço este modelo de santidade. Aleluia! E o mais terrível, meus queridos, é que as pessoas se banqueteiam, fazem os seus grandes banquetes no pecado, e depois eles procuram um templo onde eles dizem que serve a Deus. Aleluia! E lá com a cara mais lavada. Aleluia! Como diz os irmãos de Guayaquil, Equador, sem vergonha nenhuma na cara.
chegam lá diante de um homem para pedir perdão pelos seus pecados. Aleluia! Onde é que um ser humano ele pode perdoar pecados na terra? Foi isso que Jesus falou para Zaqueu, para os fariseus. Aleluia! Lá no capítulo 19 do livro de Lucas. Aleluia! Porque o Filho do Homem veio para a terra para perdoar pecados. Ora, se tivesse alguém na terra com esta condição de perdoar pecados, o que Jesus teria vindo fazer à terra? Para que ele teria vindo? Tão somente para morrer e não acontecer nada, porque aqui já teria perdoador de pecados? Essa é a mentira mais deslavada, meus queridos. Aleluia! Esta é uma das mentiras mais deslavadas. Nem tampouco os crentes perdoam pecados. Mas Jesus é o perdoador. Quando alguém aceita Jesus, nós oramos a Deus para que Deus o receba, tenha misericórdia. E o próprio Jesus perdoe os seus pecados, porque ele está arrependido. E esta alma tem um dever com ela, de andar na palavra de Deus e não pecar mais. Aleluia! Mas nós observamos o cuidado das pessoas na terra. É justamente para se manterem nos seus banquetes. Alguém que lhes mantenha. Aleluia! Outros usam da palavra de Deus para arrancar bens das pessoas. E desta forma, meus queridos, cada um vai vivendo a sua maneira. E o verdadeiro evangelho, aleluia, as pessoas não querem. Aleluia! Eis que este homem, ele sai a semear. Aleluia! E o inimigo, ele também sai a semear o joio. Joio, uma erva daninha, uma erva mal, simbolizada pecado, simbolizada engano. Joio, simbolizado uma doutrina que não bate com a palavra de Deus. E muitos estão mergulhados nela, pensando, por fazer desfile para lá e para cá, vai conseguir o perdão de Deus. Não, de maneira nenhuma. Aleluia, a Bíblia diz, se ouvirdes a minha voz, aleluia, não endureças o vosso coração. Aleluia, quando alguém passa desfilando na rua, nós vimos aqui há pouco tempo, qual é a mensagem que essa gente está levando? Qual é a palavra que eles iam pregando? Aleluia, Jesus diz, ide por todo mundo e pregai a minha palavra. Qual é a mensagem que essa gente ia pregando? Aleluia. Aí diz, não, você não deve falar contra alguém. Não, não estamos falando contra ninguém. A palavra de Deus é quem está falando, é ela quem diz. A palavra de Deus. O que você está ouvindo hoje, gratuitamente, era a mesma coisa que Pedro foi pregar para eles. Portanto, meus queridos amigos, a palavra de Deus, ela é a verdade. Não se burle o ser humano. Não se engane a mente humana. Aleluia, porque Deus está contando. Diz a palavra do Senhor que até o cabelo das nossas cabeças já está contado diante de Deus. Não adianta o ser humano ficar inventando coisas, ficar inventando adoração, meios de se achegar a Deus, se não for por sua palavra. Diz a Bíblia que de modo nenhum entrará no reino dos céus. Aleluia!